Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Médiuns. É uma oportunidade para todos aqueles que querem conhecer a mediunidade e saber como praticá-la da maneira mais eficaz, tanto para si como para ajudar a espiritualidade maior. Nós estamos no capítulo 23, estudando a obsessão. E nesse capítulo nós vemos a importância de como Kardec atentou para esse fato dos espíritos que estão influenciando outras pessoas, tanto encarnadas como desencarnados, e que esses espíritos podem agir levando às vezes as pessoas a desconfortos ou a perturbações emocionais. Então nós queremos estudar bem esse capítulo para que todos aqueles que trabalham no atendimento a espíritos obsessores que possam ter assim umas regras, um norte para fazer bem esse trabalho. E falávamos no programa anterior das características da obsessão, onde sempre um espírito insiste muito em comunicar-se, mesmo que o médium não queira, da ilusão que impede o médium de reconhecer, por exemplo, a falsidade daquela comunicação que ele está trazendo, a aceitação do médium dos elogios que alguns espíritos fazem, querendo mesmo que eles acreditem nisso e levam assim ao prejuízo moral do médium e tantas outras coisas que atrapalham esse exercício da mediunidade. E hoje nós vamos falar dos motivos da obsessão. Então, quais são os motivos da obsessão? Esses motivos vão variar de acordo com o caráter do espírito. E, primeiro, pode ser a prática de uma vingança contra quem o magoou, honesto ou em outra existência anterior. Então, quando nós atendemos nos trabalhos mediúnicos, casos em que espíritos se comunicam com um desejo muito grande de vingança, geralmente quando a gente ou leva um nome para o trabalho, para fazer uma prece, uma vibração, ou mesmo o médium que está ali trabalhando, que recebe esse espírito, pode ser que em outra existência tenha magoado esse espírito e daí ele vem com esse sentimento e com essa vontade de vingar-se. E daí o trabalho daqueles que vão fazer esse processo de o espírito entender que não é bom para ele ficar guardando esse sentimento de vingança, de ódio, de rancor ou de raiva de uma outra vida, mostrando às vezes que aquele a quem ele está direcionando essa vingança já mudou, já está diferente, já está trabalhando num outro sentido, não é mais a mesma pessoa que conviveu com ele ou que lhe fez o mal, até que ele possa então se convencer e deixar livre esta pessoa que está sendo influenciada. Também da parte deste que está sendo influenciado, é necessário que ele mude o seu padrão de vibração, mudando suas atitudes, seus valores, procurando se melhorar para evitar novas ligações, às vezes até com outros espíritos oportunistas que se aproveitam para também obsediá-lo. Também
Um outro item que nós podemos estudar e que constituem motivos da obsessão, é o desejo de fazer o mal, de que outros sofram, ter prazer em atormentar e humilhar. Nós atendemos muitos espíritos em trabalhos de intercâmbio com o mundo material, que querem fazer o mal porque eles são maus. Então eles querem fazer o mal, eles querem que o outro sofra, outras pessoas. Às vezes eles não têm nem um motivo particular contra aquela pessoa. Por isso que nós falamos o seguinte: temos que estar sempre em vigilância. Quando nós baixamos a guarda, quando nós baixamos a nossa energia, a nossa vibração, nós damos assédio a esses irmãos, às vezes até oportunistas, que se aproveitam nesse momento da nossa fraqueza para estar nos influenciando. E eles têm um prazer muito grande, às vezes, de atormentar as pessoas, de estar com elas, fazendo com que elas sofram. Outro motivo também da obsessão é um ódio despertado pela inveja do bem. Como é isso? Espíritos que estão sofrendo no mundo espiritual, no plano espiritual. Não estão sofrendo por acaso, porque se nós acreditamos na justiça divina, nós sabemos que todos nós somos somatório de nós mesmos. E se nós estamos passando por algumas dificuldades no momento, é porque nós necessitamos dessas dificuldades para melhorarmos ou para estarmos estabelecendo um ponto final naquilo que já praticamos anteriormente. Então, esse ódio que esses espíritos desperta, a inveja daqueles que estão bem. Então, muitos espíritos chegam nos trabalhos mediúnicos e estão influenciando alguém que a gente ou leva o nome ou a gente pede para que a espiritualidade esclareça o motivo de tanto sofrimento daquela pessoa, e eles falam: não me fez nada, não. Mas eu não gosto de ver ninguém bem desse jeito. Eu tenho inveja, porque eu sofro tanto, como que ele pode estar bem? E mesmo para a gente que trabalha na coordenação dos trabalhos ou na sustentação, às vezes os espíritos vêm e falam que a nossa calma, a nossa paciência desperta neles uma inveja, até um certo ódio, e eles querem que a gente também seja descontrolado, seja perturbado. Então, apenas pela inveja que eles têm daqueles que estão no bem. E também um outro motivo de obsessão é o orgulho do falso saber, querer impor aos outros a sua opinião, procurar fascinar com linguagem polada, mais pretensiosa do que profunda. E a gente vê muitos espíritos chegarem com um discurso assim, com uma linguagem toda cheia de protocolos, toda empolada, mas não tem muita profundidade, utilizando termos mais difíceis para que as pessoas fiquem impressionadas. Então esse é o orgulho do falso saber. Ele está querendo se colocar como uma pessoa que sabe muito. E a gente vê que aquele que sabe muito, ele vem humildemente, dá a sua mensagem e não se preocupa de estar usando uma linguagem tão empolada ou querendo se passar por um espírito bom. O espírito que domina um médium não aceita críticas das suas comunicações, sugerindo ou mesmo ordenando que o médium se afaste dos demais, impossibilitando o controle das suas comunicações. Porque se o médium perceber que esse espírito está dominando
e se ele tiver a racionalidade, a consciência para ele se afastar, né, não deixar que esse espírito se comunique, e isso só vai acontecer se ele estiver junto com outras pessoas que vão falar para ele, olha, isso aí não está certo, não é desse jeito, preste bem atenção no que ele está trazendo, fazendo críticas construtivas, vendo que não é possível aquele tipo de comunicação. Então, esse médium, às vezes, o espírito que é orgulhoso e acha que sabe tudo, ele afasta o médium das outras pessoas para que ele possa dominar completamente e continuar se fazendo de bom, se fazendo de importante, passando essa mensagem. Temos uma observação a fazer seguinte: obsessão propriamente dita só existe quando o espírito se impõe, olha só, na obsessão o espírito se impõe e afasta voluntariamente os outros, o que nunca, jamais é feito por um espírito bom. Nunca um espírito bom vai querer impor a sua vontade, ele aconselha, ele traz a sua mensagem, mas ele não obriga ninguém a seguir aquilo que ele está falando. Jamais ele vai fazer isso. O espírito que domina um médium não aceita críticas de suas comunicações, sugerindo ou mesmo ordenando que o médium se afaste dos demais, impossibilitando o controle das suas comunicações. Porque se o médium ficar sozinho, às vezes ele não vai ter muito essa consciência de que o espírito está tentando se sobrepor a ele ou enganá-lo. Quando tem mais pessoas, que é possível que essas pessoas alertem o médium, façam críticas, mostrem para ele os pontos onde precisa ser controlado. E ele não aceita isso, então ele faz com que o médium se afaste das pessoas. Reconhecer a obsessão, quando que nós podemos reconhecer que é obsessão? Que nós estamos sendo influenciados por um espírito inferior. Primeiro, quando tivermos sentimentos torturantes a se fixar. Então, aqueles sentimentos que nós não sabemos, torturantes, ao invés de serem bons, nos torturam e ficam fixos. Sentimentos fixos, nós ficamos sentindo isso, é uma tortura, é uma perturbação, é um mal-estar constante, então nós podemos desconfiar. O que está acontecendo comigo? Eu não sou assim? Alguma coisa está acontecendo. Também, quando sentimos uma força interferindo no nosso processo mental. Um pensamento descontrolado que não é meu. E eu falo, mas eu não penso desse jeito, o que está acontecendo comigo? E vejam bem, e sempre voltados para nos prejudicar, sempre voltados para o mal, porque senão não seria obsessão. A obsessão é sempre quando o espírito quer se impor a nós, né? E ele utiliza essa sua força e interfere no nosso processo mental. Também quando se verifica a vontade sendo dominada, o médium ou aquelas pessoas que estão sofrendo esse processo não se sentem mais donas de si mesmo, se sentem dominadas por esses sentimentos, por essas palavras, por esses pensamentos. E também quando se experimenta inquietação constante. Sabe, aquela aflição, aquela inquietação, nada está bom, tudo, nada nos serve, não ficamos bem em lugar nenhum. É para a gente ficar alerta, alguma coisa está acontecendo. E finalmente, quando se sinta desequilíbrio espiritual, quando nós sentimos
que não estamos bem equilibrados espiritualmente. Então, daí nós temos que ficar muito alerta no combate a todos esses sentimentos, pensamentos que vêm até nós através desse espírito que quer nos prejudicar. Hoje nós vamos terminando aqui o nosso programa, deixando então para o próximo os meios que nós temos para combater essa obsessão. Agradeço a todos que nos seguiram até aqui. Claudete Moura para o divulgar.net.